Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Exaltamos a Ti, ó Deus. Crise de ansiedade. Todos nós podemos passar ou podemos ter passado por um processo como esse, não é verdade? Mas a ansiedade, tem que mudar aqui. A ansiedade, ela tem um significado na Bíblia. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando Ele diz, não andeis ansiosos, Ele quer dizer para nós, não fiquem inseguros quanto ao que você vai ter que comer, ou o que você vai vestir. Creia. Ele te dá uma chamada para você confiar nele, de que ele tem a capacidade para te ajudar e te abençoar e trazer sobre a sua vida aquilo que você anseia, aquilo que você busca. Então, quando nós somos ansiosos, às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu estou ansioso porque amanhã é o meu primeiro dia de trabalho. E a ansiedade significa insegurança, eu estou inseguro quanto ao que eu tenho que fazer. E quando nós somos confiantes em Deus, nós não ficamos apegados a esse primeiro dia, mas nós estamos apegados a um projeto, aquilo que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Então, se Deus estabeleceu algo sobre nós, então o que Ele tem para nós é bom, e se é bom, logo eu não fico ansioso, nem tenho medo, amém? Não fico com medo, nem ansioso, porque como eu fiquei no dia do meu batismo. Quando eu batizei, há 30 anos atrás, eu fumava. Eu fui batizado no dia 13, eu fumei até o dia 12 de março de 1994. E no dia seguinte eu ia descer as águas do batismo. E quando o pastor começou a fazer as perguntas, se você faz isso, se você faz aquilo, se você faz aquilo outro, eu comecei a dizer não para tudo aquilo que ele dizia. E eu disse assim, eu tenho que confiar de que Deus vai me ajudar, porque força sozinho eu não tenho, mas eu preciso confiar de que Deus vai me ajudar. E quando ele fez a pergunta, você fuma? Logo na minha mente já veio a insegurança. Aí quando ele falou assim, você fuma? Eu lembrei do que Deus havia dito para mim no dia anterior, quando eu fui lá e comprei um maço de cigarro. E quando eu fui acender o cigarro, o Espírito Santo de Deus, que eu nem conhecia, nem sabia como era, ele falou no meu coração, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele momento, quando ele perguntou se você fuma, eu abaixei a cabeça e disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E coloquei essa palavra dentro da minha alma. Isso virou uma palavra logos, nem é rema, porque quando você fala rema é um versículo verdadeiro, quando você fala logos, toda a palavra de Deus é verdadeira. Então ela se tornou uma palavra crucial na minha vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E todas as vezes que o vício do cigarro vinha na mente, eu repetia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E já se passaram 30 anos. E ele continua me fortalecendo. Então toda vez que você tiver uma crise de ansiedade, ou você tiver com dificuldade de confiar em Deus, diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque é Ele quem nos fortalece. Amém, querido? Em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 6. Louvado seja o nome do santo e glorioso de Jesus Cristo. Abri aqui meu caderninho de anotações. Aleluia. A partir do verso 1, a gente começa a meditar na palavra de Deus. O Senhor começa a trazer para nós muitos outros versículos, muitas outras histórias. Esther, capítulo 6, a partir do verso 1.
Repete comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu sei que as minhas bênçãos estão nas tuas mãos. Amém. Nós precisamos ter essa convicção de que as nossas bênçãos não estão nas mãos do homem, elas estão nas mãos de Deus. Mas muitas vezes essa bênção que está na mão de Deus e ela é passada para que alguém te entregue, esse alguém pode estar segurando, retendo a sua bênção. Não sei se você consegue entender, mas mais ou menos assim: Deus vai e me manda entregar vou deixar em casa, para Néia, R$100. Deus falou para ele: entrega para sua esposa R$100. Aí eu chego e pergunto para ela: você está precisando de alguma coisa? Não foi isso que Deus disse que era para eu fazer. Deus disse que era para eu dar R$100 para ela. E eu fiz o quê? Eu fui lá e perguntei para ela: você está precisando de alguma coisa? E ela responde: agora não. Mas o que foi que Deus disse? Dá para ela R$100. E eu usei de uma artimanha para perguntar para ela se ela está precisando de alguma coisa, porque dependendo da resposta dela, eu volto para Deus e digo para ele assim: ela disse que não está precisando de nada. Mas não foi isso que Deus mandou fazer. Porque às vezes aquele que tem necessidade, ele não vai dizer que tem necessidade. Então, obedeça aquilo que Deus está determinando. Porque, às vezes, essa pessoa com essa pergunta, isso a gente já aconteceu várias vezes, é a primeira vez que Deus está me autorizando a falar sobre essa questão, porque às vezes as pessoas perguntam se você precisa de alguma coisa, porque Deus já mandou ela fazer alguma coisa e ela não quer fazer, por isso ela pergunta e ela quer transferir a responsabilidade dela para você. Foi você que recusou e não ele que recusou de fazer. Então a resposta que eu sempre dou quando alguém me pergunta isso, eu falo: estou vencendo em nome de Jesus Cristo. Por quê? Para que a pessoa entenda que nós estamos vencendo por amor a Cristo e por causa de Cristo, porque Ele determinou que a gente fosse dessa forma. Então, nós somos responsabilidade dele. Então, a outra pessoa precisa entender que o que Deus mandou ela fazer, ela precisa fazer. Porque às vezes a pessoa vai dar 100 e Deus dá 1000 para ela. Sabia disso? Às vezes você dá um pão e recebe 10 pãozinhos. Às vezes você paga uma bolacha para uma criança dentro da padaria e Deus prepara o conserto do carro. O que tem a ver de valores isso? Para Deus é muito importante. Então nós precisamos sempre entender isso, que quando Deus determina algo para a gente fazer, por mínimo que seja, faça. Receba, filho, você falou que ia fazer antes da gente começar a culto. Receba, porque às vezes Deus está preparando algo muito maior para a sua vida, muito maior, muito mais significativo, porque eu vou me alegrar com aquilo que eu recebo, e você vai ficar 10 vezes mais feliz do que eu com o que você vai receber. Então, é sempre bom a gente obedecer a Cristo naquilo que Ele determinou, porque as bênçãos estão nas mãos do Rei, e aquele que tiver retendo a bênção, Deus vai começar a afastar e tirar do meio, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, amém? Aqui a Bíblia diz assim no livro de Esther, capítulo 6, eu não vou entrar em toda a história, porque a gente sabe como funciona. Não sei se a Gislene lembra dessa história, mas talvez eu vou ter que dar uma pincelada para ajudar ela. Esther era uma menina judia que foi levada cativa para um reino. E foi feita uma seleção, porque a rainha Vasti, que era a esposa do rei, a primeira mulher, a rainha, ela desobedeceu ao rei. E uma ordem dada pelo rei era necessário que ela obedecesse. E por essa desobediência, ela foi destituída do posto de rainha.
E foi feita uma seleção. E qual era a seleção que o rei fazia? Ele pegava as meninas virgens, bonitas, experimentava elas e escolhia a melhor. E dentre essas moças que foram separadas, Esther foi uma delas. O nome dela ela se tornou Hadassah, né? Antes era Esther, depois ela se tornou Hadassah. Ela foi selecionada para também se encontrar com o rei, e ela se tornou rainha de um reino. Então, dentro deste reino, existiam vários tipos de pessoas. Quando a gente lê o livro de Neemias, a gente observa que Neemias ele era o copeiro do rei. E ele, por ser copeiro do rei, ele tinha que experimentar as bebidas do rei, ele tinha que se alimentar da comida do rei, para que se houvesse veneno, ele morria primeiro que o rei, e o rei continuava vivendo. Era uma proteção do rei. Então existiam muitas pessoas em volta do rei que tinham o desejo de guardar a vida dele, mas também tinha pessoas com desejo de tirar a sua vida. E certa vez, o tio de Esther, ele vivia na porta do palácio. Quem fica na porta do palácio fica aguardando ali oportunidades para um trabalho, para alguma coisa. E dentro dessas oportunidades que ele teve, ele ouviu homens tramando a morte do rei. E quando ele ouve a trama contra o rei, ele logo dá um jeito do rei ficar sabendo. O rei recebe o livramento, as pessoas que iriam matá-lo são mortas e depois ele fica livre. Mas no meio de tudo isso se levantou um homem contra Mardoqueu, que era tio de Esther. A ira do homem era tão grande que o desejo dele era ver Mardoqueu se curvando diante dele, como se ele fosse um rei. Ou seja, você vai ter que se humilhar na minha presença. Eu não sei se você já passou por isso, de conviver com pessoas que o desejo dela é que você se humilhe diante dela. Que você chega ao ponto de dobrar o seu joelho, oh majestade. Não sei se você já viveu isso, se você já passou por isso. Mas o desejo de Amã era que Mardoqueu fizesse exatamente isso. E ele odiava. Por que ele odiava Mardoqueu? Porque ele impediu a morte do rei. Então tudo aquilo que a gente faz de bom para alguém, no mundo espiritual, existe um Deus que nos abençoa e nos recompensa, e existe um diabo e os seus discípulos que estão prontos para nos retalhar por causa daquilo que nós fizemos. Porque às vezes o diabo ele queria que a pessoa se tornasse uma pessoa cativa, oprimida. Ele queria que a pessoa se tornasse uma pessoa oprimida, uma pessoa que não tivesse amizades. Então ele queria isso. Então quando nós entramos na vida da pessoa com o evangelho, toda aquela trama que estava contra aquela vida se volta para nós. Por isso a Bíblia diz que é para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para nós suportarmos a aflição que vem contra as nossas vidas. Porque o fato de a gente querer você livre, para o Deus é bom e para o inimigo é um cativo a menos, é uma pessoa a menos que ele possa manipular. Então o fato de Mardoqueu livrar o rei da morte trouxe sobre ele uma perseguição implacável, ao ponto de Amã se assentar com o rei e receber o seu anel. O anel era a assinatura do rei, ou seja, tudo que você fizer eu assino embaixo. Então Amã vai lá e faz um documento onde ele determina que todo judeu fosse morto. Por quê? Porque ele não queria se vingar somente de Mardoqueu como judeu, mas ele queria se vingar de todo o povo judeu. Assim, se você observar a guerra de 38, de 42, aquela guerra mundial, onde Hitler ele matou 6 milhões de judeus, era mais ou menos um Amã dos tempos novos, porque ele queria a exterminação dos judeus.
Ele queria a destruição do povo judeu. Ele não queria que renascesse aquele povo. Eu quero matar até a semente, porque ele queria matar homem, mulher, criança. Ele queria matar tudo, até a semente. Então ele planejou isso por causa de Mardoqueu. Porque Mardoqueu, ele se colocou na posição de defensor do rei. Olha, eu atrapalhei os planos que queriam tirar a vida do rei. Então, por causa disso, trouxe sobre ele toda a perseguição. Mas numa determinada noite, aqui no capítulo 6, o rei se vê incomodado no sonho. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que Deus, ele vai trabalhar na mente das pessoas para trazer uma recompensa sobre a sua vida. Amém? Deus vai trabalhar na mente da pessoa, Deus vai incomodá-lo em sonho, para que essa bênção que estava retida, que ela venha sobre a sua vida, porque a bênção é sua. Amém? E ninguém pode reter aquilo que Deus trouxe para a sua vida. Eu comentei com a Néia ontem, falei para ela assim, vou dar só uma palhinha para você. Alguém quer te dar 10% do 100% que é seu. Deu para entender? Ou seja, é tudo seu, mas alguém vai dizer assim, não, eu vou te dar só 10%. Mas é seu, é tudo seu. Mas alguém se resolve reter os outros 90% e te dá só 10%. Sabe para quê? Para te deixar na mão dele. Eu tinha que te dar 100, mas eu vou te dar só 10. Para que depois você volte aqui, você fique voltando e eu vou ficar te dando de 10 em 10. Mas o 100 de quem que é? É seu. Então a pessoa quer pagar parcelado para você uma coisa que é tudo seu. É um direito seu. É como a herança. É direito nosso, é nossa herança. A mesma coisa, a palavra de Deus diz: se nós ouvimos e cremos e obedecemos, nós vamos comer o melhor da terra. Por que nós não estamos comendo o melhor da terra? Porque alguém está retendo. Alguém está querendo trazer um preço sobre aquilo que já é nosso. Quem é que tem a capacidade de dar o crescimento à plantação que é plantada? Ninguém. Quem é que tem a capacidade de produzir no céu a chuva para que a planta cresça? Ninguém. Agora todo mundo quer dar um preço por aquilo que nasce naturalmente. A semente, quem foi que fez a semente? Foi Deus que planejou a semente. A semente é de Deus, o crescimento é de Deus, a chuva é de Deus, mas o preço é do homem. Então o homem vai lá e estabelece o preço sobre um pé de alface. E você não sai de lá se você não pagar R$2 de um pé de alface. R$6 no quilo do tomate. Mas como foi que foi gerado aquele tomate, aquele alface? O que aquele homem fez a não ser administrar? Então ele vai e coloca um preço em cima daquilo que já é seu. Você por direito, você poderia entrar lá, pegar e sair. Mas se você fizer isso, é roubo. E aí eles chamam a polícia. Quem é que está retendo as nossas bênçãos? É o inimigo. Então Deus, ele vai começar a incomodar essas pessoas, porque quando eles vê que as coisas não estão funcionando bem, eles pegam um caminhão de batata, para na beira da estrada e distribui. Aquilo deveria ser feito todo dia. Não era para o povo viver como vive. Agora olha que interessante, nós vivemos num país onde tudo nós pagamos imposto de tudo, e aquelas pessoas que estão lá em cima, elas vivem daquilo que nós pagamos, e eles trazem opressão sobre nós através das leis. Elas oprimem aqueles que pagam eles, ou seja, nós pagamos eles para eles fazerem isso com a gente. Está dando para entender ou está ficando confuso? Era para a gente ser livre.
Mas o homem, ele quer nos oprimir, ele quer nos intimidar, ele quer fazer com que a gente não saia do lugar. Mas a partir de hoje, Deus vai começar a incomodar governantes, Deus vai começar a incomodar presidentes, Deus vai começar a incomodar a todos em sonho, para entregar para aqueles que são seus, as suas bênçãos, que são devidas e estão retidas. Ouso dizer nessa manhã que Deus vai cortar até o braço se ficar segurando. Vai cortar os braços, vai ficar cotoco, mas vai liberar a bênção em nome de Jesus. Tudo aquilo que é nosso virá e o nome do Senhor será glorificado. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então aqui foi lido sobre isso, de 2 homens que desejaram a morte do rei. São pessoas próximas. Amém? Não está falando de pessoas que estavam na rua, próximo ao palácio. Está falando de pessoas que faziam parte da guarda real. Pessoas próximas. Pessoas que sabiam a intimidade do rei. O eunuco, ele ficava próximo a quem? Eu não li isso na Bíblia, mas o eunuco ficava próximo a quem? Por que ele era eunuco? Ele não era eunuco por ficar perto do rei. Ele era eunuco porque ele ficava perto da rainha. Amém? E se ele ficava perto da rainha, quem planejou a morte do rei? Foi? A rainha. E esses 2 homens fizeram comentário do lado de fora do palácio para que ninguém soubesse. Mas Mardoqueu ouviu o que eles planejaram. E isso ficou registrado. E a Bíblia diz assim: então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma se lhes fez. Nenhuma recompensa havia sido dada ao homem que salvou a vida do rei. Nenhuma. Logo, ele já começa a planejar, porque ele foi perturbado em sonho. Quem trouxe isso à lembrança dele? Foi Deus. Falou: olha o meu servo Mardoqueu. Parece muito com Jó. Olha o meu servo Jó. Mardoqueu ali na porta do palácio, aguardando uma oportunidade. Quando a gente olha para José, preso ali na prisão, 13 anos preso, aguardando o momento de subir a ser vice, a estar à direita do trono de Faraó. E quando se senta à direita, braço direito é braço de confiança. Aleluia, Jesus. Então quando ele lê isso, ele fala: não foi feito nada sobre ele. Não foi feito nada. Então vamos perguntar, para quem queria a morte dele, o que a gente faz com o homem que salvou a vida do rei? Vê se você consegue entender isso. Amã queria a morte de Mardoqueu, e o rei vai perguntar para Amã o que se faz com o homem que salvou a vida do rei. É para deixar bem confuso, porque nós olhamos assim, achamos que tudo para nós é a derrota, tudo para nós é a derrota. Mas quando nós vivemos a nossa vida e aguardamos no Senhor, tudo para nós tem um momento certo para a vitória. Tudo para nós vai ter um momento certo, o dia certo para a vitória. Não é porque alguém aparentemente está prevalecendo, a gente está olhando, parece que está ganhando. Não, mas vamos aguardar até o final. Lá no fim nós vamos saber quem ganhou e quem perdeu. Porque não adianta a gente ficar disputando para ver quem é quem. O que vai adiantar lá no final.
O que vai adiantar para mim lá no final é meu nome escrito no livro da vida. Não é quantas vezes eu preguei, quantas horas eu preguei, quantos testemunhos eu dei. Não é nada disso. É se o meu nome está escrito no livro da vida. É isso que vai importar. O tamanho da igreja, se é pequena, se é grande, a maior responsabilidade. Se é pequena, não se exime de responsabilidade, vai ter responsabilidade do mesmo tamanho. E quando chegarmos lá diante de Deus, Deus vai olhar para mim assim, vai falar: quero saber se o seu nome está escrito no livro da vida, se você fez a sua inscrição aqui no céu, para que eu possa dizer para você: vinde bendito do meu Pai, para o gozo que está preparado desde a fundação do mundo. É isso que importa. Não é quanto dinheiro eu ganhei aqui, porque quando o Senhor nos recolher, vai ficar tudo aí, ninguém vai levar casa, carro, nada. Mas a gente tem que viver o nosso melhor. E aqui o rei, ele diz o que foi feito. Não foi feito nada. Então vamos fazer uma honra. Vamos fazer uma homenagem. Quem que a gente chama para fazer homenagem? Exatamente aquele que queria matar o homem. Então vamos lá. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. O que foi que o rei ouviu? O que foi dado como recompensa ao homem que salvou a vida do rei? Nada foi feito. E quando ele chama Amã, o que Amã diz para ele? Tem uma forca preparada para ele. Essa é a recompensa? Você acha mesmo que a recompensa do fiel a Deus é essa? Você acha mesmo que é assim que funciona? Você acha que lá do céu Deus olha para as nossas vidas e vê a nossa fidelidade para com Ele e vai virar as costas para a gente, vai deixar a gente nessa condição mesmo? Você acha que é isso? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei não dormiu a noite inteira. Ele jejuou e orou a noite inteira. O rei dobrou-se diante do Senhor por causa de Daniel. E quando ele se levanta pela manhã, ele vai até a boca da cova e pede para tirar a pedra e fala assim: Daniel, por algum acaso, porventura, o Deus que você serve continuamente, será que ele te livrou, Daniel? E Daniel, de dentro da cova dos leões, do lado de 70 leões ferozes e famintos, ele grita: ó rei, vive para sempre. O meu Deus viu inocência em mim e me livrou da boca dos leões. E o Senhor diz dentro da sua palavra que ele tira Daniel de lá e lança as esposas, os responsáveis por aquilo. Então existe uma recompensa para quem está no Senhor, e existe também uma recompensa de Deus para quem não está. Então quando a gente olha assim e fala: meu Deus, de um lado uma bênção, a bênção que Deus determinou, a honra que Deus determinou, e por outro lado o diabo: não, o que eu tenho preparado para ele é uma forca. 20 metros de altura tinha forca. A pessoa consegue se enforcar quase num pé de feijão, num pé de café. Para que 20 metros de altura? Uma forca. Ignorância. Eu até anotei aqui o que pode ser isso: ignorância, maldade, rancor, inveja, ranço, intriga, contenda, tudo dentro de uma pessoa só olhando para a outra, que faz o bem. Eu mencionei isso nas semanas de luta aí com a dona Adriana internada, e eu observei muito a minha esposa. E eu falei assim: se eu tivesse um troféu, eu dava para ela o troféu de paciência, com todo louvor. Porque às vezes, eu confesso,
que tanta paciência dela, às vezes fala, Senhor, às vezes irrita. Tanta paciência. Pessoas perguntando a mesma coisa. Pessoas que iam visitar a dona Adriana no meio-dia e às 4 da tarde perguntavam para ela como é que estava a dona Adriana, que ela tinha acabado de ver meio-dia. Aí eu olhava assim e ela respondendo, uma mansidão. E falei, é digno de prêmio. É digno de prêmio, que o Senhor te recompense por toda essa paciência. Mas isso, com certeza, em outras pessoas, provocou ira. E o fato de ter provocado a ira em algumas pessoas, pode querer trazer sobre ela consequências. Por que você tem que ser tão boazinha assim? Não, então eu vou começar a reter aquilo que você tinha por mérito. Isso a gente vive. Não, era para você ser abençoado, mas eu não vou deixar você ser abençoado. O que eu tenho preparado para você é uma forca. Sabe por quê? Porque eu tenho inveja de você. Essa é a palavra. A pessoa faz isso por inveja. Ela maquina por inveja. E inveja é o desejo de querer ser o que você é, sem ter a capacidade de ser. É desejar ter o que você tem e estar do lado das pessoas que você está. Isso é inveja. E a gente vai querer orar contra a inveja? Não, a pessoa tem que se converter, porque isso é natureza humana, faz parte da natureza humana. Então a pessoa tem que colocar Jesus, o Espírito Santo de Deus dentro dela e começar a produzir os frutos do Espírito para que ela mude. E Amã, o desejo dele era ver Mardoqueu morto. Mas aí nós sabemos, nós estamos lendo aqui, mas Amã não participou da conversa com os moços e o rei. Mas Amã estava no pátio, ele estava apreensivo, ele estava preocupado, porque a rainha tinha feito um jantar para denunciar quem estava programando para matar o seu povo. E a Bíblia fala que se ela disse assim, olha, eu vou jejuar e orar 3 dias e vou me apresentar diante do rei, e se morrer que eu morra. Então ela estava disposta a pagar um preço para que o seu povo continuasse vivo. Então às vezes nós vamos precisar pagar um preço também, para que a honra venha sobre as nossas vidas, para que aquilo que Deus tem reservado para nós recaia sobre a nossa vida e sobre o nosso lar. Porque o que Deus tem preparado para nós é bom, perfeito e agradável, e vai chegar, e vai chegar, vai chegar. Sua vitória vai chegar, irmão. Sua vitória vai chegar, sua vitória vai chegar, Bruna. Sua vitória vai chegar, pastora Néia. A minha vitória vai chegar. Não importa quem esteja segurando, Deus está entrando na causa, louvado seja Deus. E se Deus está entrando na causa, significa que Ele vai planejar o melhor para a sua vida, e vai ser honroso, honroso. E quem vai ter que te abençoar, vai ser exatamente aqueles que não queriam te abençoar. Olha que coisa incrível. E você vai ter que tomar um copo d'água que ela te der, sem achar que está envenenado. Sem achar que tem alguma coisa ali. É complicado. Mas a Bíblia diz assim: e os jovens do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ou seja, era para ele, ele esperava que fosse para ele. Pelo que disse Amã ao rei, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Qual era o desejo de Amã aqui? Estar no lugar de quem? Do rei. Quando ele fala, qual é a honra que você quer receber por o rei se agradar da sua vida? Eu quero a roupa real, eu quero a coroa real, eu quero o lugar do rei.
Amém? O que o invejoso quer? O teu lugar. É isso que ele quer. E aí a gente costuma fazer o quê? Não, a gente corre. Hã? Quer pegar? Não, Senhor. Deus que me deu é meu, eu vou lutar por aquilo que é meu. Nós somos de uma igreja pequena, mas o engraçado é que tudo aquilo que a gente produz, todo mundo quer. Interessante isso, né? A mesma coisa, as pessoas se aproximam de mim não por aquilo, eu não quero estar junto com você, mas o que você conhece, o que você sabe, a intimidade que você tem com Deus, isso daí me interessa, mas eu não quero estar junto com você. Então tem muito disso, a inveja, querendo ser o que você é. É só ler a Bíblia e orar a Deus, que Deus dá capacidade, até um dia você ser chamado de sábio. Lembra? Meu Deus do céu, isso foi forte, hein? Traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Ele queria ser o rei, né? E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoa-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Assim se fará o homem. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Assim se fará. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faça assim para com o judeu Mardoqueu. A bênção não é sua. Glória a Deus. Amã, a bênção não é sua. A bênção é de quem salvou a minha vida. A recompensa é de quem trouxe algo novo para mim. Aleluia. Louvado seja Deus. A bênção era de Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Ou seja, nenhuma bênção será retida. Ou seja, Deus está juntando tudo dentro de um grande cesto e enviando para te abençoar. Aleluia. Eu creio. Eu creio. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Louvado seja Deus. Ele o tempo todo caminhando pela cidade, montado no cavalo, coroado como rei, caminhando. E aquele homem que desejava a morte dele e tinha preparado a forca para ele, tinha que sair gritando: é assim que o rei faz com quem lhe agrada. É forte, é muito forte. É Deus obrigar aquele que queria te matar a te honrar, aquele que foi ignorante o suficiente para preparar uma forca para você de 20 metros de altura. Esse vai ser obrigado a te honrar. Aquele que reteu as suas bênçãos todos esses anos e tem obrigado você a se, vamos dizer assim, eu vou entrar nessa palavra, você tem que pagar aluguel, porque o outro acha que ele tem que ser assim. Deus vai obrigar a trazer a bênção na porta da sua casa, mesmo que a pessoa não queira. Deu para entender? Mesmo que ela não queira. Sabe quando uma pessoa está endemoniada e você fala para o demônio assim, fala Jesus, ele vai ser assim. A pessoa vai ser obrigada, ela vai chegar assim, ó, se contorcendo, porque ela não queria estar assim, ela não vai querer abrir a mão, mas Deus vai obrigar ela a abrir a mão. Vai ser assim. Porque é assim que Deus faz com quem honra o seu nome.
Então, aqueles que estiverem segurando, e se a pessoa não abrir a mão, Deus corta a mão dela. Pensa nisso. Já chegou o tempo da bênção chegar. Já chegou o tempo. E se chegou esse tempo, nós temos que viver. E as promessas de Deus? Ele prometeu muitas coisas para nós e ele vai passar por mentiroso? Não, senhor. Ele não passa por mentiroso. Aquele que estiver retendo vai ter que entregar. Vai ter que entregar. Tem muita coisa na sua vida que você sofre, porque tem muita gente que você foi obrigado a abandonar aquilo que era seu por causa dos outros. E hoje você paga um preço por causa dos outros. E Deus vai trazer de volta aquilo que é seu por direito. Amém? Amém, pastor? É seu por direito. Recebe na sua mão uma chave. Eu não sei que chave que é. Não sei do que é. Mas é a sua chave. A sua chave. E essa chave você não dá para ninguém. Você não empresta para ninguém. Você não doa para ninguém. Essa chave é sua. É a sua. É a sua bênção. Porque o que as pessoas queriam era ver você nessa condição. E o que Deus quer é ver você louvando e adorando e bendizendo o nome glorioso dele. Marca bem esse dia, 26 de fevereiro de 2023. Marca bem esse horário, porque o Senhor vai trazer essa justiça sobre a sua vida. E você vai ver o nome dele ser glorificado. E você vai entrar nessa bênção. E você vai glorificar a Deus. E você vai exaltar o nome santo e glorioso dele. E você vai ser bendita do Senhor. E você vai fazer como Miriam fez. Você vai dançar na presença de Deus. Você vai glorificar a ele. Porque ele é digno de honra, glória e todo louvor. Aleluia. Por isso, se as pessoas quiserem trazer migalha para você, não aceite as migalhas. Não aceite as migalhas daquilo que tudo que é seu. Se é seu, é seu. Toma posse. É sua herança. Quase que eu não consigo abrir a mão. Segurei tão forte. Aleluia. Não aceite migalha. Não aceite esmola. O que é seu, é seu. Coloca isso dentro do seu coração. Não precisa discutir com ninguém. Você não precisa fazer nada. Deus vai trazer a bênção até você. Porque a palavra de Deus diz isso, que as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós e nos alcançarão. Então o que você precisa ficar é no lugar certo para receber a bênção, porque ela vai vir até você. Deus sabe qual é o seu endereço, qual é o CEP da sua rua. Ele sabe quem é você, o seu número de RG. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe daquilo que você precisa. E Ele sabe o endereço certo para mandar a sua bênção. Para que você saiba que é Deus que está falando, Ele vai mandar uma visita ilustre na sua casa, para mostrar para você que Ele é Deus nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. São pessoas que têm condições de fazer algo, e ela está retendo, e ela vai ter que ir até você, em nome de Jesus. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zélia, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zélia, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele.
Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester lhe preparara, e a forca que foi preparada para Mardoqueu. Amã morreu nela. Conversando com a pastora ontem, eu falei sobre Ziba. Ziba, ele era o homem, vamos dizer assim, que era um picareta da época passada, dos tempos bíblicos. Ele vendia informações, ele era o alcoviteiro, ele era o futriqueiro, ele era aquela pessoa que é o mascate, era aquela pessoa que vendia informações. Você ia lá, conversava com ele, aí depois ele chegava em você: para eu não contar para o outro que você falou, eu quero tanto. E aí a pessoa ia lá e era obrigada a dar um dinheiro para ele, e ele viveu assim. Quando Jonathan e Saul morreu, Mefibosete, com 5 anos de idade, ele sofreu um acidente e ficou paralítico, não podia andar. Mas Ziba, ele era o administrador dos bens de Mefibosete. Mas o que ele fez? Ele ficou com os bens de Mefibosete, que eram bens reais, e mandou Mefibosete para uma cidade de Lodebar, que era um lugar bem afastado, um lugar mais pobre, mais longe, para que ninguém tomasse ciência de que ali existia um herdeiro do rei. Até o dia que o rei Davi, tomando posse do trono, ele se assenta à mesa e faz a seguinte pergunta: por algum acaso vocês têm em memória alguém que seja descendente do rei Saul? Aí alguém se levanta e diz: existe um homem, que hoje é homem, que era o filho de Jonathan, amigo do rei Davi. A palavra de Deus diz que o rei manda a sua carruagem para buscar ele. E ele veio. Tem um louvor chamado Na Mesa do Rei. Eu vou me assentar na mesa do rei. E ele vem sendo trazido, é tomado um banho, coloca sobre ele vestes reais, e ele se assenta do lado direito do rei Davi. E depois Davi dá uma ordem para Ziba: tudo o que é dele, devolva para ele. Aleluia. Tudo que é dele, devolva para ele. Ah, mas ele não interessa. Você tomou posse daquilo que não era seu, então devolva aquilo que era dele. Tem muitos Ziba por aí tomando posse daquilo que não é dele, e querendo deixar você como Mefibosete largado no caminho. Mas eu quero te dizer nessa manhã: a hora da honra chegou. A hora da honra chegou. Eu diria assim, que o Senhor está dando ordem aos seus anjos com uma toalhinha, não parecida com essa, mas para enxugar as suas lágrimas, para dizer assim: ó, renova as suas vestes, respira fundo, toma um copo com água e me segue. Vem que eu vou te levar até a sua bênção, até a sua vitória, em nome de Jesus Cristo. Tudo isso que você passou na sua vida servirá como uma lembrança. Aquilo que o Senhor em Deuteronômio capítulo 8 disse ao povo de Israel: eu fiz você ter fome, eu fiz você ter necessidade, para saber aonde estaria o seu coração, se você me serviria até o fim ou não. Mas agora você já foi aprovado. Se você já foi aprovado, então se prepara para receber a sua bênção, em nome de Jesus Cristo. Vamos colocar em pé, queridos, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor amado, por esta manhã de vitória na tua presença. Eu te agradeço, Senhor amado, por esta rica bênção que nós acabamos de receber de ti, Pai.
e eu quero tomar posse, não somente a minha vida, mas os meus filhos são herdeiros teus também, Senhor. Pai amado, a minha neta é herdeira sua, Senhor amado, a tua igreja, Senhor amado, aqueles que fazem parte desse ministério, Senhor amado, eles são herdeiros teus, ó Pai. Eu peço a Ti, ó Deus, que esta bênção, Senhor amado, ela seja ampla, Pai amado, que ela alcance os corações, que ela alcance os lares, Pai amado, que ela alcance os injustiçados da face da terra, Pai amado, aqueles que estão sendo oprimidos, aqueles que estão sendo, Senhor amado, presos, aqueles que estão sendo amarrados, aqueles que têm forca preparada para eles, ó Deus. Eu quero clamar a Ti neste momento, dá ordem aos Teus anjos a respeito de cada um deles, concedendo-lhes a vitória, concedendo-lhes a bênção. Pai amado, vem sobre a nossa nação. Existe um espírito de opressão sobre a Tua igreja. Pai amado, traz a vitória para cada igreja, traz a vitória para cada servo Teu, e toda trama diabólica, e todo plano, Senhor amado, de Amã para o Brasil, Pai amado, que seja desfeito, que seja desmontado, e o Teu nome, Senhor, seja poderosamente glorificado. Pai amado, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha bandeira e sempre será. Senhor, será o meu Deus e sempre será. Eu sempre estarei diante da Tua presença para glorificar e exaltar o Teu santo e glorioso nome. Pai amado, vai abençoando este lugar, vai abençoando os vizinhos, ó Pai, vai tirando, Senhor amado, as escamas dos olhos, Pai amado, vai livrando, vai libertando e fazendo com que o Teu nome aqui seja poderosamente glorificado. É o que eu Te peço, ó Deus, e Te agradeço, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimenta seu irmão com a paz do Senhor, e por gentileza não esqueça do pastor. Se sobrar um abraço aí, me dê em nome de Jesus.